Bom, você conhece aquela velha história. Quando você imagina que viu de tudo, aí vem alguém e diz: não, você não viu tudo. Infelizmente isso aqui acontece no nosso país, em todos os tipos de situações. Agora, no meu entender aqui, o que falta, na verdade, é a solidariedade, é o amor ao próximo. Vamos citar isso aqui. É o amor ao próximo. É muitas pessoas, seres humanos, que a gente tem que citar como seres humanos e não são. São seres, mas não são humanos. E o pior é quando você encontra alguém, alguém conhecido, tem o seu público, e as pessoas acreditam nesse ser. Pior, ele usa o nome de Deus, mas ele usa diferente da minha pessoa, por exemplo. Eu não sou pastor, eu não sou padre. E olha, em época de pandemia, que todo mundo está com a cabeça para lá de Bagdá, como a gente falava, mas tem coisas que não adianta você justificar, porque não tem como justificar. Você está mostrando o caráter, o seu caráter. Aí existem as redes sociais, você fala o que não deve, ou publica o que não deve, e imagina que aquilo você apagou, já não foi visualizado e printado, né? Eu não sei como que esse senhor aqui vai se safar dessa, mas é uma vergonha, hein? É uma vergonha. Como é que pode? E olha que você arrumou uma encrenca feia. Não apenas com os fãs desse artista, que todo mundo está rezando, orando por ele, para que ele venha para nós. Eu sou fã, particularmente, desse artista que eu vou falar agora. Aí vem um pastor. Eu vou falar o português bem claro. Esse pastor simplesmente, ele está torcendo para que o Paulo Gustavo morra. Exatamente isso. Eu fiz questão de falar aqui. Minha produtora falou: não, já foi apagado. Não, mas está aqui. Vamos falar sim. E que você receba muitos comentários, sabe, que vai deixar você pensar bastante dessa idiotice. Bom, apesar que o seu caráter deve ser esse. Você usa as palavras de Deus em vão e torcer. Olha, nem para a pessoa inimiga você pode torcer para que morra. Olha, pastor diz rezar por morte de Paulo Gustavo, internado devido à Covid. O comentário foi publicado nas redes sociais do pastor da Assembleia de Deus, em Alagoas, José Olímpio. Não está completado aqui, mas olha, a reportagem da Júlia Portela, do portal Metrópolis. Parabéns, viu, Júlia? O nome dele, olha, é José Olímpio. Marque aí, o pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas, divulgou uma imagem do ator Paulo Gustavo nas redes sociais em que diz, entre aspas, orar para que o dono dele o leve para junto de si. Fecha aspas. O artista está internado desde o dia 13 de março, todo mundo sabe, né, por complicações da Covid-19. E o estado de saúde dele é delicado, é grave. Esse é o ator Paulo Gustavo, diz o pastor aqui, que alguns estão pedindo oração e reza. Eu vou repetir, hein, ouvinte? Esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você, vai orar ou rezar? Pergunta aqui o José Olímpio, pastor. Aí ele diz o seguinte: eu oro para que o dono dele o leve para junto de si, escreveu o pastor. Após a repercussão negativa, o pastor apagou a publicação, mas é claro, prints já circulavam pela internet. A Igreja Assembleia de Deus de Alagoas não se manifestou sobre o caso até o momento. Olha, mas vocês têm obrigação
de se manifestar. Agora, eu vou até dizer o seguinte, sabe qual a desculpa que esse cara que vai falar, esse pastor? Ele vai dizer, não, é que vocês não entenderam bem, é para ele não sofrer muito. Eu sou calejado, meu amigo, eu sou calejado, né? Eu sou calejado nessas histórias aqui, né? O que eu mais fiz no rádio é encontrar gente boa e gente pilantra. E gente que usa o nome de Deus em vão, é o que mais tem. Ele vai dizer o seguinte, eu tenho certeza que ele vai falar isso. Vai preparar a defesa dele porque ele viu outra coisa. Independente de qualquer coisa, mas o Paulo Gustavo é uma figura pública, famoso, não apenas no Brasil, né? E é um camarada que quer vida, pelo amor de Deus. Ajuda, viu, pastor? Ele ajuda muita gente. Inclusive igreja também. O senhor sabia disso ou não? Às vezes é melhor colocar um esparadrapo na boca, para não falar tanta asneira, né? Olha, José Olímpio, viu, pastor de Alagoas, Assembleia de Deus. Olha, o pastor já é conhecido por fazer comentários considerados preconceituosos e extremistas. Então ele agora vai levar, hein? Olha, eu vou resumir aqui, é o seguinte, ele não gosta de gay, de lésbica, LGTB, ele sempre está falando isso. E olha, mas aqui, pelo que eu estou observando aqui, ele já está recebendo um bocado de surra, viu, pela internet. Olha, os representantes aqui da LGTB e por aí vai, estão pedindo às autoridades que crimes como esses, motivados por homofobia, sejam enquadrados na tipificação da lei de combate ao racismo também, né? Como se fosse, né? Tá na hora também, né, de não deixar isso aqui passar batido, hein? Eu acho que alguém já está criando aí uma hashtag. Bom, se não criar aqui, viu, Otami Cristina, você que é bom nisso, cria uma hashtag direcionada justamente a esse pastor aqui. E a Assembleia de Deus também. Não devo nada para ninguém, e eu estou falando uma besteira aqui ou não? Olha, o quadro do ator é grave. Paulo Gustavo deu entrada em um hospital no Rio de Janeiro há mais de um mês por complicação da Covid. O quadro dele é grave e intervenções invasivas e cirurgias já foram usadas no tratamento. O ator agora respira por ventilação naquele sistema que nós falamos, né, um mecânico. Em nota, a equipe médica responsável pelo caso informou que a situação clínica do paciente, do Paulo Gustavo, nosso querido Paulo Gustavo, ator, humorista, multimídia, né? Embora ainda crítico, traz à equipe profissional mais confiança em sua plena recuperação. Agora eu vou te contar um negócio, viu? Que tipo de gente? Eu custa acreditar. Olha, eu nem... até para escolher aqui as críticas a esse pastor, tem muito xingamento aqui. Eu vou ler aqui do Robson. Esse homem será cobrado muito caro pelo que fez. Isso eu tenho a mais absoluta certeza. Aguardem. Pastor racista, sem vergonha, safado, imbecil. E os que seguem também, os que ouvem, os que principalmente seguem a sua igreja. Outro que não vale nada. Como pode alguém dizer que acredita em Deus, sendo pastor, desejar a morte de outro ser humano? Como pode? Repudio total. Reações como a sua é coisa de imbecil, filho do diabo. Eu nem estou lendo aqui os nomes, gente, porque é muita gente. Como pode? Como será? Irá reagir esse lixo de pastora quando entender que Paulo Gustavo é 1 trilhão de vezes mais importante para todos nós, que nos traz alegria, otimismo, do que esse verme pastor? Como pode alguém, outra pessoa que se diz pastora, homem de Deus, desejar a morte de alguém? Nem se fosse o pior bandido do mundo ele poderia fazer isso. Exatamente, viu? Que toda a justiça de Deus caia sobre esse homem.
Bom, a Rosângela Oliveira, ela está se identificando aqui, e o texto dela eu estou lendo aqui ao vivo. Eu nem sei o que ela está xingando aqui ou não, mas se for a gente é craque aqui e mudar, né? Olha, se a intenção dele for de ver a morte do Paulo, por ele ser homossexual, que Deus faça justiça. Eu procurei entender a situação pelo lado bom. Já vi o corpo de um amigo meu se decompor a ele e não querer partir. Quando eu expliquei para ele que o plano espiritual é o mesmo material, e disse que o seu corpo já estava em decomposição, orei, e o Salmo 23... Ah não, aqui, ô Rosângela, desculpa aqui, mas você tá indo pro outro lado, viu? Desculpa, não concordo, tá? Por isso que eu falei para vocês, eu sou bem... Não tem frescura comigo aqui. Como eu começo a ver o texto, você tá mais puxando pro lado do pastor lá, querendo colocar só o lado espiritual. Para com isso, para com isso. Aqui, no nosso canal, você não vai querer se aparecer, não. Bom, o Renato Gonçalves dos Santos diz o seguinte: esse aí é mais um explorador da fé alheia, que apoia o devoto Aí coloca aqui negócio de política, ladrão e tal. A verdade é criaturas do pastor homofóbico e tal. Aí coloca já Bolsonaro aqui. Para com isso, pessoal. Não vou falar de política não, né? Bom, enfim. Olha, o que tem de crítica aqui a esse pastor. Vou repetir o nome dele aqui, gente. José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas. Isso aqui merece levar...